Vamos ter um momento de oração primeiro, irmãos. Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, pelo privilégio que nós temos de estarmos aqui, Senhor. Ainda que muitos de nós não conseguimos compreender, Senhor, a grandeza do nosso chamamento e o tão grande amor que o Senhor nos tem concedido, Senhor. Queremos te pedir perdão, Senhor, por todas as nossas debilidades, todos os nossos pensamentos contrários e tudo aquilo que nos afasta da verdade, Senhor. Queremos te pedir que mesmo assim o Senhor tenha misericórdia de nós, Senhor. Que o Senhor nos ajude, Senhor, na nossa pequenez, na nossa meninice, Senhor. Porque realmente, como meninos recém-nascidos, nós queremos nos achegar aos teus pés, porque só tu tens as palavras de vida eterna, Senhor. Nos ajuda, Senhor, no nosso pensamento, no nosso coração, Senhor. Que o nosso espírito possa estar compenetrado, Senhor, na tua palavra, para que por ela, Senhor, nós possamos ser cheios do teu Espírito Santo, cheios de conhecimento e cheios de amor, Senhor. Porque nós sabemos que sem amor nada podemos fazer, Senhor. Porque sem ti nada podemos fazer. Nós te agradecemos e te louvamos por esses momentos. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Amém. Irmãos, essas cartas de João são realmente algo que até pessoas que não têm um certo estudo conseguem compreender, porque ele falou com uma simplicidade essas palavras que falou, e ao mesmo tempo com uma profundidade, mas nós vemos que João queria ser o mais simples possível e queria passar essa mensagem para os irmãos. Nós sabemos que João foi o último apóstolo a ficar vivo, depois da vinda do Senhor, todos morreram, e João ficou. E João, ele tinha um ministério, o ministério de João era consertar as redes, consertar aquilo que já vinha se perdendo desde o tempo do Senhor Jesus. E realmente, irmãos, como nós precisamos prestar atenção ao Evangelho de João e às cartas de João, porque realmente são coisas essenciais na fé para que nós possamos prosseguir. E aqui no capítulo 3, verso 1, o João vai falar sobre o amor de Deus e sobre o amor que nós devemos ter com os irmãos. Amém? Vamos ver lá. 1 João, a carta de 1 João, capítulo 3, verso 1, diz assim: Vede que com grande amor nos tem concedido o Pai, ao ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato somos. Veja bem, essa palavra fato vai se repetir lá embaixo. E de fato somos filhos de Deus. Por essa razão o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu a ele mesmo. Porque a mensagem que ouviste desde o princípio é esta: que amemo-nos uns aos outros. Não segundo a Caim, que era do maligno, e assassinou a seu irmão. Por que assassinou? Porque as suas obras eram más, e a do seu irmão justa. Irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos odeia. Nós sabemos que passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Aquele que não ama, permanece na morte. Todo aquele que odeia a seu irmão é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si. Nisto conhecemos o amor de Cristo, que deu a sua vida por nós, e devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Ora, aquele que possuir recursos nesse mundo, e vir o seu irmão padecer necessidade, e fechar-lhe o coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas de fato e de verdade. Nisto conheceremos que somos da verdade, bem como perante ele tranquilizaremos o nosso coração. Amém, irmãos? Até aqui. Nós vivemos em tempos difíceis, irmãos, em que muitas pessoas vivem em práticas religiosas, ativos até mesmo na igreja, mas não conhecem a Deus. Veja como isso é difícil.
Você pode estar reunindo um domingo após o outro. Você pode ser até ativo no meio dos irmãos. Mas você pode não conhecer a Deus. Porque segundo a João, há um fato muito importante aqui. Se você não ama, você não conhece a Deus. E quando nós amamos, nós damos demonstrações de amor. O amor ele é feito de demonstrações. Assim como Deus amou o mundo de tal maneira, qual é o fato? Ele deu o seu Filho para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Então hoje nós estamos diante da maior lembrança, da maior demonstração de amor, que é a ceia. Ela nos faz olhar para a demonstração de amor do nosso Deus. Deus nos amou quando nós éramos ainda pecadores, segundo Efésios capítulo 2. E nós, muitas vezes, queremos amar apenas aqueles que nos convêm. Pessoas são diferentes. Existem aqueles irmãos que são mais fáceis de amar, e existe, Patrick, aqueles que são igual eu, um pouquinho mais difícil, um pouquinho mais pesado, ou igual o Marcelo, ou igual o Klaus. São pessoas que são cheias de defeito. Mas se nós olharmos para a palavra de Deus, o Senhor nos amou primeiro. Ele nos amou quando nós éramos ainda pecadores. E é tão fácil nós amar aqueles irmãos que são mais queridos, né? Como é bom amar a minha esposa. Veja, a palavra de Deus diz que se nós não amamos, nós não conhecemos a Deus. Então, se você quer dar uma resposta a Deus, que você é nascido de novo, segundo a palavra aqui, você precisa amar. Porque João diz que se nós amamos os irmãos, nós tranquilizamos o nosso coração, porque estamos perante Deus, demonstrando que somos nascidos de novo. Nosso coração fica tranquilo quando nós temos demonstrações de amor. Mas muitos irmãos, eles têm dificuldade em ter demonstrações de amor. E outros irmãos têm dificuldade de reconhecer as demonstrações de amor dos outros irmãos. Por isso, como nós precisamos andar juntos. Porque senão, nós vamos começar só a ver os nossos defeitos. E as demonstrações de amor começam a ser esquecidas. Por isso que, de fato, irmãos, nós que já servimos o Senhor há tanto tempo, eu sirvo os irmãos desde 2017, então já vai há alguns anos. Passaram muitas pessoas que nos abraçavam, nos beijavam, e choravam, e diziam que nos amavam. 2007, corrigido. Então nós conhecemos muitos irmãos que nos abraçavam e choravam. Eu te amo, eu nunca vou te abandonar. Cuidado, não fale isso, irmão. Geralmente quem fala isso já está uma semente no coração de nos abandonar. Por isso, João, ele nos diz, não amemos de palavra, mas de fato. Você sabe o que é um fato? Se você olhar pelo direito, se você apresentar um processo para um advogado, nós que somos leigos na advocacia, nós vamos começar a ler do começo e ver tudo, né? E ficar olhando todos os detalhes. O advogado, ele observa diferente. Ele vai lá e vê primeiro os fatos. Quais são os fatos desse processo? Qual é o fato do seu processo? Fato principal, você tem amado a Deus, você tem amado os irmãos. O segundo fato, você tem dado demonstrações de amor para os irmãos, porque hoje nós estamos diante dessa reunião que é o Partir do Pão, a maior demonstração de amor de Deus. Em Jeremias capítulo 31, verso 3, a palavra diz, com amor eterno te amei, e com benignidade te atraí. O Senhor nos amou com um amor eterno. Então não foi por qualquer preço que nós estávamos aqui. Se nós estudar, que nós estamos aqui, a história da redenção, você vai ver que o Senhor já foi dando pequenos flashes do que Ele ia fazer. Quando Ele pede para Abraão sacrificar Isaac. Nós que somos pais, sabemos o quão duro é para um pai, se Deus pedisse os nossos filhos para nós, né? E o Senhor queria demonstrar o amor dEle para conosco. E Ele faz essa menção a Abraão, diz, Abraão, você precisa sacrificar Isaac.
E quando Abraão está lá em cima do monte, obedecendo o Senhor, e vai ferir o menino, o Senhor diz para ele: não faça ao menino nenhum mal. Eu providenciarei o cordeiro. Veja, irmão, que interessante. Nós precisamos entender o amor do Senhor, porque se nós não entendermos o amor do Senhor, nós vamos ficar como essas pessoas que eu disse anteriormente. Podemos ser ativos na reunião, podemos ser ativos no meio dos irmãos, podemos cooperar em várias coisas, podemos nos reunir todo dia, mas podemos não conhecer o Senhor, porque não amamos os irmãos. Porque quando conhecemos a luz de Deus e ela brilha no nosso coração, verdadeiramente nós amamos os irmãos. Veja, no verso 12 ele diz assim: não segundo Caim, que era do maligno e assassinou seu irmão. E ele faz uma pergunta para nós: por que ele assassinou seu irmão? Será que Caim tinha raiva de Abel? O que tu acha, Pedro? Não, né? Por quê? A resposta está no próximo verso. Porque as suas obras eram más e a do seu irmão justas. Perceba comigo, irmão, algo muito importante que continua acontecendo na igreja até hoje. Quando algum irmão recebe a palavra de Deus e ele começa a cooperar no meio dos irmãos, ou seja, ele começa a dar frutos bons, a trabalhar pelos irmãos, a dar a sua vida pelos irmãos, realmente você pode encontrar alguns Caíns na sua frente. Tenho visto muitas pessoas que perseguem os irmãos apenas porque os irmãos começaram a dar fruto. E nós temos testemunhado isso. Quando você começa a dar fruto, você começa a ser um aio para a pessoa que não tem fruto. Então imagine você que começou a reunir há 3, 4 meses. Você começa a funcionar no meio dos irmãos. E tem um irmão que reúne há 10, 12 anos e não funciona. Você serve de aio. Assim como a rainha do sul servirá de justiça para aqueles que não creram no Senhor, os irmãos que dão frutos servem de testemunho. Sabe o que acontece, irmãos? Os irmãos que não têm fruto se tornam indesculpáveis. E o Senhor pega aquele irmão que dá fruto e mostra: está vendo? Esse irmão está dando fruto. Então você se torna um irmão indesculpável. E olha, irmãos, é interessante frisar que o mesmo erro de Caim continua até hoje. Irmãos se odeiam apenas porque o irmão começou a funcionar. E nós temos visto isso e damos testemunho que isso ainda acontece. Eu conheço irmão que foi caluniado, ele virou um traficante, apenas ele começou a funcionar. Então começou a ser jogado, aquele irmão deve ser um traficante. Depois um traficante de arma. Depois aquele irmão está caído em algum pecado grotesco. E assim vai, e assim vai. Tinha um irmão que me dizia: você sabe quando um irmão vira um demônio na boca de outro irmão? Quando ele começa a funcionar. Veja que interessante. Porque há uma raiva no coração daqueles que as suas obras são más. E quando a nossa obra é má, nós precisamos olhar para um irmão que começou a funcionar, para um irmão que começa a dar bom fruto e tentar imitá-lo. Porque realmente o nosso coração está mal. E a mensagem do Senhor é que nós não podemos amar como Caim. Não como Caim, que era do maligno. Porque as suas obras eram más, ele matou o seu irmão. Isso é muito interessante, irmão, porque nós servimos de exemplo quando nós funcionamos. Por isso que a igreja é o testemunho de Cristo numa cidade.
Se realmente um grupo de irmãos se reúne em torno do Senhor Jesus, em torno da palavra de Deus, sem buscar os seus interesses, pelo contrário, buscando somente os interesses de Cristo, priorizando Cristo, Cristo tendo a centralidade no meio dos irmãos, a autoridade da palavra, o governo do Espírito Santo, incluindo todos os irmãos, então realmente esse grupo de irmãos será um testemunho de Cristo nessa cidade. Será um grupo de irmãos que será conhecido por quê? Quando somos um testemunho de Cristo, somos um testemunho de amor. Um testemunho de Cristo, irmão, é o testemunho do amor. O maior testemunho de Cristo foi esse. Ele deu a sua vida por nós, por amor de nós. Ele deu tudo o que ele tinha por nós. E agora, nós devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Quando Cristo nos fortalecer e nos ajudar, nós então começamos a cooperar com os irmãos de uma certa maneira, de uma certa forma, que nós nos preocupamos com os irmãos. Então damos a nossa vida, o nosso tempo, tudo aquilo que temos pelos nossos irmãos. Isso é Cristo sendo formado em nós. Quanto mais Cristo é formado em nós, mais a nossa obra se torna boa. Quanto mais nós negligenciamos a palavra de Deus, mais a nossa obra vai se tornando má. E quando a nossa obra se torna má, tudo vai mal. Nada nos adianta. Nós precisamos reconhecer os nossos erros e voltar para trás. Veja, irmão, isso é tão interessante. Quando entra um desígnio de Satanás no coração de alguém, essa pessoa começa já, as coisas não dá mais certo para ela. Parece que a palavra sempre é contra mim, parece que os irmãos não me amam mais, parece que eu não consigo trabalhar aqui eu não tenho liberdade. Então nós precisamos começar a cooperar com esses irmãos. De que maneira? Fazendo a obra que o Senhor tem nos dado na mão. Veja, irmão, o quão é importante que a sua obra seja boa. Cristo precisa ser formado em nós, para que já não vivamos mais nós, mas Cristo viva em nós. E quando Cristo começa a viver em nós, então a nossa vida se torna uma vida de amor. E como eu falava em outro domingo para os irmãos, nós começamos então a enxergar o mundo com outros olhos. Comprei um óculos, estou enxergando melhor. Estava bem cegueta. Quando botei o óculos até me assustei. Porque pensava eu, não preciso de óculos. Eu olhava assim, nossa. Quando eu botei o óculos eu reconheci. Eu precisava de óculos. Realmente eu precisava de óculos. Ainda que um oftalmologista me deu uma receita errada. Ele me receitou um óculos e eu botei o óculos e o óculos não mudou nada. Aí fui de novo, recebi uma receita certa e agora consigo enxergar plenamente. E veja, essa é a receita certa para nós. O amor, segundo a palavra de Deus, é o vínculo da perfeição. Então nós precisamos saber que sem amor nada adianta. E que nós precisamos realmente ter demonstrações de amor. Quem ama, demonstra. Por exemplo, hoje nós vamos ter uma janta. Isso para mim já é uma demonstração de amor para os irmãos que vieram antes, que cozinharam, que se prepararam para fazer uma comida gostosa para nós. Desde os irmãos que cooperam para que essa janta seja pronta, até os irmãos que arrumam as cadeiras, que limpam o local, os irmãos que se preparam para nos dar a palavra, que nos instrui. E isso são demonstrações de amor. Isso são fatos que nós não podemos negligenciar. E muitas vezes nós negligenciamos quando não damos importância para esses fatos. Veja a importância de uma reunião. Veja que muitas vezes nós só viemos no domingo, ou na sexta, ou na terça, nos sentamos e escutamos, mas veja que existe uma preparação antes da reunião. Existe alguém se preparando para poder te servir de alguma maneira, para que você possa crescer na graça e no conhecimento.
existe uma preocupação de Deus com a sua família, existe uma preocupação de Deus com a sua casa, existe alguma preocupação de Deus com você. Por isso que Deus levanta pessoas para poder nos servir com a palavra, para poder nos servir com comida, para poder nos servir de tudo quanto é tipo. Isso são demonstrações de amor. Por isso que João diz, não amemos só de palavra, mas de fato. Você sabe o que é um fato? Se você botar no dicionário lá, você vai ver o que é um fato. Algo produzido por alguém ou por algum evento natural. É uma ação, é um fato, aconteceu isso. Isso aconteceu, o Senhor morreu na cruz, para que hoje nós estivéssemos aqui. Isso é um fato, isso é uma demonstração de amor, isso é a verdade. E ele diz agora que nós devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Nisto conhecemos o amor de Cristo, que Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar as nossas vidas pelos irmãos. Quando olhamos para o sacrifício de Cristo, vimos que realmente Deus nos ama. Nós não podemos ter nenhum receio ou nenhuma dúvida que Deus nos ama, porque Ele entregou o bem mais precioso que Ele tinha. Ele deu o seu Filho para que hoje nós pudéssemos estar aqui. Veja como é interessante, irmão, porque muitas vezes nós deixamos de falar de amor e falamos de tantas coisas, mas o princípio de Deus, o princípio da nossa salvação, o princípio de estarmos aqui, todo o plano da redenção foi orquestrado com amor. Essencialmente porque Deus amou-nos. E é por isso que nós estamos aqui. Por isso que sem amor nós não podemos nada. Por isso que João diz, quem não ama não conhece a Deus. Pode ser o maior mestre que você conheça. Se você não sente que aquela pessoa não te ama, se você sente que aquela pessoa não fala com amor com você, você não deve escutar essa pessoa. Pode ser um grande espírito de engano, porque a palavra de Deus diz, quem não ama não conhece a Deus. Mas quem ama é nascido de Deus. Veja que interessante. Veja que regra para as nossas vidas. E muitas vezes nós escutamos tantas coisas, tantos irmãos têm se desviado na fé, porque escutam tantas coisas de pessoas que nem conhecemos. Hoje é tão fácil você abrir o YouTube e botar um tema lá, você vai ter tantas pessoas falando desse tema. Cuidado, irmão. É uma grande ferramenta, mas também é uma grande mentira. É uma grande ferramenta, mas é um grande engano. Pense na vida de Caim e Abel. Você pode achar que eles eram inimigos, mas a Bíblia não diz isso. Abel foi morto porque as obras de Caim eram más. E quando as nossas obras são más, nós viramos filhos do maligno. A palavra diz, porque ele era do maligno. É só você ler lá, ver se eu estou falando realmente. Não segundo Caim, que era do maligno. Ou seja, o maligno tomou conta de todo o coração de Caim. E porque suas obras eram más, ele invejou Abel. Ou seja, ele não suportou, porque o sacrifício de Abel servia para ele como aio, como ensino. Porque o Senhor diz, vê a obra do teu irmão Abel. Assim como o Senhor pode nos usar como aio, vê a obra do Klaus, Israel. Como que você diz que não consegue orar? Lembra do meu servo Klaus e do meu servo Lucas? Veja como ele é um homem de oração. Veja como ele é um homem que tem atos de amor. Veja como ele é um homem parecido com o nosso Senhor, ou com meu Filho Jesus Cristo. Deus, Ele precisa nos limpar, irmãos, de toda a maldade, para que realmente nós possamos amar os irmãos e dar demonstrações de amor.
Amém? Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Verso 17 vai dizer assim: ora, aquele que possuir recursos deste mundo e vir seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Aí vem o verso 18: filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas de fato. Veja, irmão, que interessante. Existia um conhecido meu que dizia que o último que se convertia era o nosso bolso. Como é difícil um irmão que tem um coração aberto para cooperar. Não, mas aqui nós tratamos, né, irmão Klaus, nós tratamos aqui do espiritual. O material é outra coisa, você precisa trabalhar, né? É assim que os religiosos fazem. Mas não foi assim que o Senhor fez. O Senhor deu tudo o que tinha. Os apóstolos deram tudo o que tinham. Viviam pelo Senhor. Os primeiros pais da igreja deram tudo o que tinham. Viviam pelos irmãos. E deram a sua vida pelos irmãos. Isto é uma demonstração de amor. Isso é um ato. Sabe, irmão? Quando você vê um irmão padecer necessidade, você não dá desculpa. Hoje nós temos várias desculpas. São tantas desculpas. Nós pegamos aquilo que ganhamos e já colocamos cada moeda no seu lugar. Isso é para pagar isso, isso é para... Ah, sobrou isso. Ah, sobrou isso? Então eu posso comprar aquele violão com isso. Já compro para não precisar dar dinheiro para ninguém, para investir meu dinheiro. E a Bíblia diz: tolo, hoje mesmo perderão a sua alma. Nós caímos nessa parábola, irmão. E não temos saída para a palavra de Deus. Nós que dissemos que conhecemos a Deus, precisamos aprender a repartir aquilo que nós temos. E não pense, irmãos, que isso é quantitativo. Eu digo isso de uma maneira: nossa, irmão, eu tenho tão pouco para repartir. Irmão, o que nós temos para repartir, se é de coração, se é de verdade, e se é com amor, vale muito mais do que 1 milhão, 2 milhões sem amor, apenas para aparecer. Porque o fato tem que ser de verdade. E eu estou repartindo aquilo que tenho com verdade, não com mentira. E uma das coisas que nós caímos é que nós queremos enganar a nossa própria consciência. E João vai tratar disso. Ele diz que nós só vamos conseguir tranquilizar a nossa consciência se de fato nós amarmos os irmãos de verdade. Senão a nossa consciência vai ficar com aquela luzinha apitando. Pi, pi, pi. Eu lembro-me que de vez em quando eu ligo o meu carro e saio sem cinto, ele fica pi, 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 pi. Esses dias eu estava com um amigo meu, ele disse: por que você não compra um cinto e clica ali para andar sem cinto? Nossa, irmão, você quer driblar o que foi feito para ser assim? Assim nós queremos fazer com as nossas consciências. Se aquilo está nos avisando, é porque há uma necessidade de eu colocar um cinto. Se o Senhor está nos avisando, se a nossa consciência começa a dar sinal, nós precisamos mudar o nosso conceito. Assim como eu preciso botar o cinto, nós precisamos tranquilizar o nosso coração. Mas, se o nosso coração está tranquilo diante de Deus, quem somos nós para acusarmos uns aos outros? Mas que nós precisamos rever os nossos conceitos para aprender que o Senhor é amor, precisamos. E veja, irmãos, precisamos analisar a nossa vida. E se nós estamos tendo realmente e produzindo os frutos do amor. Segundo 1 Coríntios capítulo 13, verso 4 diz assim: o amor é paciente, o amor é benigno, o amor não arde em ciúmes, o amor não se ufana, não se ensoberbece, ou não é furioso, não se conduz inconvenientemente, não procura seus próprios interesses, não se exaspera, não se ressente, não se alegra pela injustiça, mas se regozija com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera,
tudo suporta. No próximo verso diz: o amor não abandona. Ou o amor jamais acaba. Você nunca deixa de amar um irmão. É interessante, né? Como nós escutamos que os irmãos nos amam, mas como nós somos abandonados. Como o amor acaba tão fácil hoje, né? Você chega diante de um casal: nossa, como eu amo ele, eu amo meu marido, eu amo, daqui a pouco, na primeira grita, eu não amo mais ele. Não sei o que aconteceu, mas não amo mais. Que amor é esse? Isso é um amor apenas de palavra. Esse é um amor que não conheceu a Deus, jamais conheceu a Deus. Porque o verdadeiro amor nunca acaba. Veja, se realmente eu te amo, Klaus, o meu amor por ti jamais vai acabar. Amém? Assim todos nós, o nosso amor nunca acaba, o nosso amor é eterno. Se nós realmente nos amamos, nós provamos isso. E essas provas vêm nas adversidades, vêm nas perseguições, vêm nos nossos defeitos, vêm quando a gente discute. Porque em muitos pontos nós podemos pensar diferente. Vem quando aquele irmão faz algo que não me agrada. Essas são as demonstrações de amor. Sabe por quê? Porque o Senhor nos amou quando nós éramos miseráveis, pecadores. Nós éramos contra Ele, insensatos. Leia Romanos capítulo 3. Veneno de víbora e serpente havia na nossa boca. Nós éramos inimigos de Deus. E o Senhor amou. Por isso que o Senhor disse que nós devemos amar os nossos inimigos. Sabe por que Ele disse? Porque Ele nos amou quando nós éramos inimigos dEle. Por isso Ele poderia falar. E o verdadeiro amor vence tudo isso. Amém? E nós precisamos vencer essas coisas para poder aprender a andar junto. Porque há tantas coisas nesse mundo que vão tentar roubar a nossa fé, roubar o nosso foco, nos tirar do foco de Cristo. Satanás, ele tem arquitetado um plano tão grande, irmãos, e tantos irmãos têm caído em armadilha destruidora. Recentemente eu vi um documentário que o Marcelo me mostrou e eu me assustei. O Jaime estava vendo comigo ontem e hoje eu terminei de ver. Assustador. Assustador do que o diabo tem feito no meio dos irmãos. E muitos, como a palavra diz, seguirão essas práticas. E muitos irmãos têm sido refém desses homens que não amam. Sabe por quê? Porque as pessoas escutam aqueles que não amam. E irmão, marque isso para a sua vida. Quem não ama, não conhece Deus, nem nunca viu Deus, porque ninguém viu Deus. Quem não ama não é digno de ser escutado. Pode parecer que ele tem a maior inteligência, a maior capacidade, ele pode ser o maior orador, mas ele vai te levar para uma desgraça, para uma doutrina destruidora, porque o amor de Deus não está nele, ele não é um nascido de Deus, porque qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus, mas quem não ama não conhece Deus, e é isso que João quer mostrar para nós. É tão simples, tão prático, mas nós não praticamos isso. Eu quero ler também João capítulo 4, verso 7. Para finalizar, irmãos, hoje está muito calor. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Veja, irmão, isso é muito importante que nós precisamos ver. Aquele que não ama, não conhece a Deus. Ele pode falar de Deus. Ele pode até escrever uma teologia sistemática. Todos os atributos visíveis e invisíveis de Deus. Como Deus se apresenta para o homem. Ele sabe tudo de Deus, mas ele não conhece Deus. Aquele que não ama, não conhece a Deus, pois Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por ele. Nisto consiste o amor, não em que tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou o seu Filho
como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos também amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus, mas se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o amor de Deus é em nós aperfeiçoado. Cada vez amamos mais. Amém, irmãos? Queria chamar o Marcelo para partir o pão, mas antes pedir para que ficamos de pé para podermos orar. Lembre-se o que diz lá em Jeremias, capítulo 31. Com amor eterno te amei, e com a minha benignidade eu te atraí. Se nós estamos aqui, foi porque a benignidade do Senhor nos atraiu até aqui. E que realmente o amor do Senhor nos constrange, porque Ele nos amou quando nós éramos seus inimigos. Se você está aqui, mesmo que você não entenda, mesmo que você possa pensar assim, não, eu só estou aqui porque vim com tal pessoa, nem entendo muita coisa, mas a benignidade do Senhor te atraiu até aqui. A bondade e a misericórdia do Senhor te atraiu até aqui. Porque realmente nós precisamos pregar o amor do Senhor para uma sociedade tão corrompida. E não pense que o amor concorda com isso. O amor corrige, o amor disciplina, porque Deus é amor. Se você trocar a palavra amor, a única palavra que você consegue colocar ali é Deus. Deus nunca falha, Deus é amor, Deus é benigno. Amém? Então nós precisamos aprender com Deus. Através de quê? Através do seu Filho Jesus Cristo. Como diz a palavra, que Ele os amou e os amou até o fim. Ele nos amou e Ele entregou tudo o que Ele tinha para que hoje nós pudéssemos estar aqui. E realmente, se nós conhecermos esse amor, se nós nos aperfeiçoarmos desse amor, se esse amor será aperfeiçoado em nós, nós vamos começar a dar mais valor para as coisas que são essenciais. Sabe, irmãos, por isso que a gente pega tanto no pé dos irmãos para reunir, porque o reunir é algo essencial para uma vida espiritual. Amém? A nossa carne às vezes não quer vir. Nós não queremos vir, é tão difícil, né? E veja, irmão, às vezes é tão difícil ficar 1h30 na presença dos irmãos. A gente coloca tanta dificuldade. Nós precisamos entender que há uma guerra espiritual acontecendo dentro das nossas mentes. Que a nossa mente é um campo de batalha. E nós vamos achar pretexto para não vir de todas as formas. Desculpas. E é tão duro hoje nós virmos reunir, mesmo sabendo que quem nos convidou, como eu escrevi lá no grupo dos irmãos, escreveu o convite com o seu próprio sangue, irmão. Não foi por qualquer preço que nós fomos chamados. O Senhor, Ele deu tudo o que tinha, até a sua última gota de sangue, para que hoje nós pudéssemos estar aqui e ser lembrados novamente desse tão grande amor que nos amou o Pai e nos deu-nos o poder de sermos chamados filhos de Deus. Se o mundo não nos conhece, não se entristeça, irmão. Também não conheceu o nosso Pai que está no céu e o seu Filho Jesus Cristo. Amém? Pai, nós queremos te dar graça, Senhor, por essa palavra, te dar graça, Senhor, por essa noite. Queremos te pedir perdão, Senhor, pelos nossos pecados, porque sabemos que as nossas debilidades são tantas, Senhor. Como precisamos ser aperfeiçoados em amor, Senhor, para podermos amar de fato e de verdade, e não somente de palavras e de língua, Senhor. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, Senhor. Que o Senhor possa nos ajudar em cada debilidade, Senhor. Que o teu amor seja aperfeiçoado na vida de cada irmão, Senhor, para que possamos produzir frutos igual ao fruto de Abel, Senhor, não como Caim, que
te serviu algo feito de qualquer jeito com o que lhe restava, Senhor. Não queremos te servir com o resto do nosso tempo, com o resto da nossa vida, Senhor. Mas queremos te servir de verdade, Senhor, de fato, para que possamos ter atos de amor, Senhor. Para que os irmãos possam sentir realmente que nós amamos os irmãos. Nos ajuda, Senhor, a reconhecer as nossas fragilidades, as nossas debilidades, Senhor. Nos livra dos falsos irmãos. Nos livra dos perseguidores da tua igreja, Senhor. Daqueles que muitas vezes damos muita conta, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a perceber que onde não há amor, Cristo não está. Nos ajuda a ensinar com amor, Senhor. Nos ajuda a pregar com amor. Nos ajuda a corrigir, Senhor, com amor. Corrigir nossos filhos com amor, não com raiva, Senhor. Não para se vingar, mas corrigir com amor, exortar com amor, ter sabedoria no falar, Senhor, amor no falar, porque nós sabemos que o amor nunca falha. Nós te agradecemos por esses momentos com a tua palavra e te pedimos, tenha misericórdia de nós, Senhor, porque muitas vezes nós nos afastamos da tua palavra, Senhor, e damos ouvidos a vozes de enganadores, Senhor. Nos livra, Senhor, de todo mal e nos capacita para podermos te servir conforme a tua vontade. Em nome do Senhor Jesus, Pai, nós te pedimos. Amém, Senhor. Proclamamos, Deus, tua palavra, para que a tua verdade